Olá, boa noite. Começamos agora, a partir das 21 horas, mais um programa Fórum 21, aqui pelo Twitter, Facebook e YouTube da Revista Fórum. Hoje o programa terá novidades, é um programa especial, estreia de William De Luca, jornalista que muitos de vocês já devem conhecer. O William vai começar a apresentar esse programa comigo, que agora passa a ser diário. O Fórum 21, até então, estava sendo apresentado às terças, quartas e quintas-feiras, e agora a gente começa a apresentar todos os dias, sempre às 21, algumas vezes ao vivo, sempre que possível, e outras gravado. Hoje, por exemplo, o nosso programa vai ser gravado. Como vocês devem ter reparado, o nosso convidado especial é o ex-deputado e jornalista Jean Willis, e como ele está no exterior, a gente está fazendo essa gravação para conseguir adaptar os horários e ficar melhor para todo mundo. A gente vai discutir aqui um pouco sobre a vida de Jean no exterior, vamos falar sobre política nacional, sobre governo Bolsonaro, sobre política internacional, sobre fake news, enfim, tem muito assunto para a gente tratar aqui. E antes de começar o nosso papo com o Jean, eu gostaria de jogar para o William para que ele se apresente, dê aí, queria dar as boas-vindas, em primeiro lugar, ao William, que possamos fazer muitos programas aqui ainda juntos. William, boa noite para você. Boa noite todo mundo que está assistindo, boa noite, Ivan. Quero agradecer muito você me receber aqui no Fórum 21, abrir as portas da sua casa para mim, aqui na Revista Fórum. Fico muito feliz de estar na Fórum. Aproveito para mandar um abraço para a Adri, para o Rovai e para todo mundo que está assistindo. Espero fazer muitos programas bacanas aqui com você. A gente tem muito convidado legal para trazer, muito tema importante para tratar sobre esses temas que você falou, sobre política nacional, sobre política internacional e sobre temas urgentes na nossa sociedade. No meu programa de estreia, eu tenho o prazer de conversar com um amigo, com o ex-deputado federal e jornalista Jean Willis. Jean, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero te dar boa noite, boa tarde aí dos Estados Unidos, onde você está. E quero começar perguntando, no dia 24 de janeiro desse ano, você anunciou que não assumiria o mandato para qual foi eleito, seu terceiro mandato como deputado federal. E eu queria saber o que mudou no Brasil e na sua vida desde esse dia. Jean, novamente, boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, William. Boa noite a todos que fazem a Fórum 21. Embora eu tenha o maior respeito e goste muito do Renato Rovai, na verdade eu atendi esse convite principalmente por você, que eu gosto muito, que é uma pessoa séria. Não que o Ivan não seja, também, mas eu digo que o convite eu aceitei basicamente por você, porque você me fez esse convite. Mas é uma honra estar na Fórum 21 e falar para vocês. Eu posso responder essa pergunta contando o que aconteceu recentemente na conferência da União Parlamentar Internacional, que é um órgão centenário ligado à ONU. E é um fórum de parlamentares do mundo inteiro que avalia as questões do legislativo, né? E esse fórum iria apresentar, como resultado da conferência final, o número de parlamentares e de mandatos que estavam ameaçados no mundo. E o fórum tinha conhecimento, a conferência da União Parlamentar Internacional tinha consciência do que estava acontecendo comigo, porque o meu exílio, a minha saída do Brasil devido a ameaças de morte, virou notícia no mundo inteiro. Então, a União Parlamentar ela tinha essa informação e ela consultou a delegação brasileira agora, uma semana, em Belgrado, consultou a delegação brasileira formada de deputados bolsonaristas sobre a minha situação. E os deputados dessa delegação tiveram a pachorra de mentir, de dizer que desconheciam as ameaças de morte que me levaram ao exílio. Foi um escândalo para o manager da conferência, ao ponto dele ligar para o Brasil, procurar o PSOL, que é o meu partido, e procurar o partido e dizer, olha, nós acabamos de ouvir isso da delegação brasileira, nós sabemos que eles não estão falando a verdade. Então, a gente precisa das informações, dos fatos, dos dados, das provas. E aí, o PSOL, a liderança do PSOL, enviou todo o material das queixas-crimes que nós fizemos à Polícia Federal em relação às ameaças de morte contra mim, até a medida cautelar contra o governo brasileiro emitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Mas todos os e-mails que eu recebi com ameaças de morte a mim e a minha família e um mapa da campanha de ódio feita para destruir a minha reputação e me tornar mais vulnerável no Brasil. Então, eu conto isso para dizer
que desde que eu saí para o exílio em dezembro, pouca coisa mudou no Brasil. O que mudou no Brasil é o aumento da resistência nos segmentos vitimados pelo governo Bolsonaro, que já eram segmentos que já estavam sendo vitimados e se tornaram vítimas preferenciais ou vítimas mais frequentes do governo Bolsonaro. Mas, de resto, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. O Brasil segue sendo um modelo para o mundo de ascensão do fascismo, de ignorância, de um governo ignorante, né? Um governo, como dizer, sem estratégia, sem política para nenhuma das áreas, um governo de gente medíocre, de antidemocratas, antipatriotas, porque apesar deles se venderem como patriotas, o mundo vê que eles não são patriotas, dados os negócios que o governo Bolsonaro vem fazendo, por exemplo, com os Estados Unidos. Legal. Jean, você estava falando sobre a sua ida ao exterior, que foi motivada por conta das ameaças que você vinha sofrendo, e muitas dessas ameaças eram embasadas em fake news, né? Você foi um dos maiores alvos de fake news que tiveram na política brasileira, e a própria ascensão do Jair Bolsonaro foi e muito permitida pela disseminação de fake news. Agora, o Congresso Nacional está instalando aqui no Brasil uma CPI para apurar fake news na campanha de Jair Bolsonaro, para acompanhar a disseminação de fake news durante o governo. Você que conhece o Congresso Nacional, Jean, que foi alvo de fake news, você tem expectativas com relação a essa CPI de que, de fato, ela possa ter algum efeito concreto e impedir que uma outra eleição de Jair Bolsonaro, como aconteceu, baseada em fake news, aconteça novamente? É difícil responder essa pergunta sem jogar a população brasileira e a esquerda, de uma maneira especial, na desesperança. É difícil responder essa pergunta sem jogar as pessoas na desesperança. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, ele anda desmoralizado, muito desmoralizado. Basta a gente notar o nível, o comportamento dos membros do PSL nesse momento, por exemplo, a troca de insultos entre os filhos do Bolsonaro e setores do PSL, com a ex-líder do governo, Joyce Hasselmann, e outros setores, né? Quando a gente vê o nível, a troca de ofensa dessas pessoas, a gente vê como o legislativo anda desmoralizado, mais que nunca desmoralizado. Então, eu acho muito difícil que um poder tão desmoralizado quanto está o poder legislativo do Brasil possa impactar de alguma maneira na opinião pública em relação às fake news. O poder de uma CPI não é um poder de polícia, de investigação, embora tenha esse nome, né? Uma comissão parlamentar de inquéritos, mas não tem um poder de investigação. Isso cabe à Polícia Federal. A Polícia Federal deveria estar, desde sempre, empenhada em descobrir, identificar as redes de disseminação de fake news e, antes, a rede de financiamento das fake news, ou seja, quem está pagando a mineração de dados para que perfis sejam identificados e manipulados através de mentiras. Esse é um trabalho de inteligência que deveria ser feita pela Polícia Federal no Brasil. Mas a Polícia Federal me parece muito pouco interessada em fazer isso, ou pelo menos uma parte dela. Vejamos, por exemplo, o caso do perfil Pavão Azul, um perfil apócrifo, que espalhou uma fake news a meu respeito, por exemplo, uma fake news que envolvia Glenn Greenwald e envolvia seu esposo David Miranda, e naquele momento esse perfil Pavão Azul fez isso porque o The Intercept estava desmascarando a Operação Lava Jato, que de uma operação de investigação para a corrupção se mostrou, com muitas provas apresentadas pela Lava Jato, se mostrou uma conspiração de facção política contra a soberania nacional e contra eleições limpas. E como, digamos assim, responsável indireta, quando não direta, pela eleição de Bolsonaro. Então, diante dessas revelações da Intercept, esse perfil Pavão misterioso, não é Pavão Azul, Pavão misterioso, inventou essa mentira. E essa mentira foi replicada por Antagonista, por exemplo, que é um esgoto da imprensa, mas que muita gente leva a sério. Esse perfil foi replicado por pessoas do prestígio de Glória Pérez, por exemplo, né? E Leda Nagli. E agora, esse mesmo perfil xinga a Joyce Hasselmann de porca,
né, publica a foto de uma porca vestida em calcinha e diz que essa é a Joyce Helsmann. Então, esse mesmo perfil que está atacando Joyce Helsmann foi quem inventou a fake news a meu respeito. Por que a polícia não usa dos seus dispositivos, do seu know-how para identificar quem está por trás desse perfil? Como é que a polícia foi tão diligente em identificar o hacker de Taubaté, o hacker que forneceu os dados sobre a atuação no mínimo antiética de Sérgio Moro? Criminosa, para mim é criminosa, mas vamos dizer no mínimo antiética. Por que a polícia foi tão eficaz de identificar esse hacker e não identifica quem está por trás do pavão misterioso e quem financia o pavão misterioso? Eu acho que, no fundo, essa CPI ela está criando digamos, eu acredito que essa CPI ela não vai dar as respostas que a população quer. E as respostas que a população quer, sobretudo as pessoas de esquerda, progressistas, democratas desse país, quer saber quem financiou a rede de mentiras que elegeu Bolsonaro, quem está por trás do financiamento dessa rede, quem manipula as redes, quem fabrica o conteúdo. A população quer saber quais as relações dessa rede de mentiras com a difamação, poucas horas depois de Marielle, poucas horas depois do assassinato de Marielle, a difamação da imagem dela, qual é a relação dessa rede de fake news com a difamação da imagem de Marielle, qual a relação dessas fake news com figuras do judiciário que concorreram nessa difamação, que compartilharam essas mentiras. É isso que a gente quer saber. Essa CPI das fake news, ela só vai ter um efeito mesmo, ela só vai ser respeitável se ela obrigar os órgãos do Estado a utilizarem os seus recursos para identificar quem está por trás da destruição de reputações, das ameaças, do assédio, através de fake news. Legal, Williams, quer fazer a próxima? Jean, a gente está chegando mais ou menos no 11º mês do governo de Jair Bolsonaro. Oi, pronto. É que eu estou com uma internet meio errática aqui, mas a imagem está escapando. Mas com o tempo a gente vai... mas vamos ver aqui que a minha internet está meio errática aqui, mas vamos tentar mesmo assim. Já a gente está chegando no 11º mês de governo Bolsonaro, quase, que um governo com a popularidade em queda, né? E também com um governo com umas crises internas muito grandes que a gente dificilmente vê em primeiro ano de governo, especialmente dentro do próprio partido. Como é que você tem avaliado o governo do presidente Jair Bolsonaro de uma forma geral e como é que você também vê essa queda absurda de popularidade do presidente logo no primeiro ano de governo? Bom, eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro está abaixo da avaliação. Então, eu conheço o Bolsonaro há muito tempo. Eu passei 8 anos na Câmara dos Deputados convivendo com esse sujeito. Eu não tinha expectativa nenhuma em relação a um governo feito por esse sujeito e em relação às pessoas que ele reuniria em torno de si. Para mim, então, não é nenhuma surpresa que esse governo seja um governo incompetente, um governo que não consiga emplacar nenhuma política, um governo que não tenha resolvido os problemas econômicos, que tenha agravado o índice de desemprego, um governo que mantenha relações com organizações criminosas, como os garimpeiros que estão incendiando a floresta amazônica, como as milícias que controlam territórios no Rio de Janeiro. Ou seja, eu não tenho nenhuma expectativa em relação a esse governo. Acho que você também não tem, William. Eu acho que só quem tem expectativa em relação... Quem tinha alguma expectativa em relação a esse governo eram todos os punhados de segmentos da população antipetistas que se juntaram em torno dele. Talvez quem tivesse alguma expectativa em relação ao governo Bolsonaro foi quem deu o golpe, por exemplo, no governo Dilma. Todos os antidemocratas que não conseguem conviver com a democracia e sabiam que não iam vencer em eleições limpas e livres e deram o golpe em 2016. Talvez a expectativa tenha em relação ao Bolsonaro todos os que se calaram e fingiram que ele não elogiou um torturador no dia do impeachment da Dilma, aquele golpe travestido de impeachment. Talvez quem tenha expectativa em relação a Bolsonaro seja o William Bonner e o Jornal Nacional, que no dia da entrevista a Bolsonaro durante as eleições se calou quando ele apresentou uma mentira, chamando essa mentira de kit gay, dizendo que existia um kit gay, e William Bonner não desmentiu Bolsonaro.
Então, William Bonner e o Jornal Nacional não desmentiram Bolsonaro, assim como a Globo News, quando entrevistou Bolsonaro, não desmentiu Bolsonaro, nem mostrou quem ele era e seu passado, porque naquele momento as elites, ou boa parte das elites brasileiras, não tinham um nome para concorrer com possibilidade de vitória com Fernando Haddad, então apostaram no fascista. Então, essas pessoas talvez tenham expectativa em relação ao governo Bolsonaro. Eu não. O governo Bolsonaro está abaixo da avaliação. E o governo Bolsonaro é mal visto em todo o mundo democrático. Em todos os países em que eu estive, com todas as pessoas que eu converso, intelectuais, políticos, todo mundo está espantado com o nível desse governo, porque não se trata de um governo liberal ou ultraliberal de direita, que é algo possível, imaginável. Se trata de um governo fascista, de gente incompetente, de gente baixa, sem nível, que utiliza as redes sociais para divulgar mentira deliberadamente, para insultar as outras. Trata-se de gente sem competência. O Ricardo Salles é um incompetente, vendido, articulado com organizações contrárias a políticas ambientais que preservem o meio ambiente, que protejam os povos indígenas. A Damares é uma fundamentalista religiosa, mentirosa quanto mais. Ou seja, o mundo democrático está vendo isso, o mundo democrático dá o nome que esse governo deve ter, governo fascista. E ninguém tem expectativa em relação a esse governo, ninguém vai achar que esse governo vai estar bem avaliado, né? Ou que esse governo vai recuperar sua popularidade. Não vai, não vai. É porque é da natureza de Bolsonaro ser isso que ele é, e ele sempre foi. Então não tinha expectativa nenhuma, e não me espanta, portanto, essa queda de popularidade. Para mim, me espantaria se a popularidade dele estivesse em alta, né? Se a imprensa comercial ainda estivesse do lado dele, né? Eu acho que, de certa forma, para nós foi até bom o que Bolsonaro vem fazendo com a imprensa comercial, porque ela não pôde ser cúmplice. A ela não restou a não ser fazer jornalismo, a dizer a verdade. Porque se ele tivesse feito outro tipo de relação com a imprensa comercial, nós estaríamos engolindo goela abaixo um governo fascista terrível e ainda sendo pintado como bom pela imprensa comercial. Pelo menos isso a gente não está vivendo. Sim, Jean, e falando sobre essa questão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que vem em franca queda, né, desde que começou, além da sua desaprovação, está em ascensão, ele não vem dando respostas na economia como uma parcela da sociedade esperava, e para além dessa não resposta que ele não tem dado na economia, agora a gente vê o PSL implodindo, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, implodindo em uma crise. Né? Como você comentou agora, Joyce Hasselmann brigando diretamente ali com os filhos do presidente Bolsonaro, né? Essa guerra entre o delegado Valdir e o Eduardo Bolsonaro pela liderança do PSL. Até agora há pouco o delegado Valdir ainda era líder, o Eduardo voltou, e aí você tem a ala bolsonarista, você tem a ala que defende o Luciano Bivar. Enfim, o partido está rachado, e isso se soma à crise econômica brasileira, se soma à queda de popularidade do presidente. Você acha que esse isolacionismo que ele está se propondo agora, Jean, pode ser um terreno fértil para uma escalada autoritária ainda maior desse governo, vendo que antes, pelo menos, ele tinha base parlamentar, né? Agora, sequer isso talvez ele tenha. Você acha que isso pode significar uma escalada ainda mais autoritária desse governo, um desrespeito ainda maior, por exemplo, às instituições como o Congresso Nacional? Bom, se a gente tiver uma escalada autoritária maior e um desrespeito ainda maior às instituições do que já acontece, a gente pode decretar o fim do nosso país, né? Porque as instituições não estão funcionando bem, a escalada autoritária é grande, com uma gravidade de que o governo federal tem relações com organizações criminosas paramilitares, ou seja, não são só os loucos, os lunáticos, os surtados das Forças Armadas, são também os criminosos das organizações paramilitares. A gente já tem um judiciário aí agindo conforme os seus interesses ou conforme as suas preferências políticas. A Lava Jato é um exemplo disso, por exemplo, como Glenn Greenwald vem desmascarando na série Vaza Jato, né? Que desmascara a Lava Jato.
A gente já tem uma violência grande contra os movimentos sociais, os movimentos de minoria, o movimento no campo. Ou seja, que mais pode, que passo a gente pode dar para o autoritarismo? A gente tem o Nordeste, as praias do Nordeste manchadas de óleo, num crime ambiental que o governo federal se recusa a investigar e a enviar recursos para conter, numa espécie de vingança e de ressentimento contra o povo do Nordeste, porque o povo do Nordeste ainda é a resistência e não lhe deu a vitória. Quer dizer, o Nordeste, ele perdeu no Nordeste. Quer dizer, o que mais pode acontecer? Né? Eu creio que é isso, que não tem mais como subir nessa escalada. O que eu quero ver é uma reação dos segmentos democráticos, das pessoas éticas, das pessoas que têm moral, que têm razão, das pessoas a favor da ciência e do conhecimento dentro das instituições. Eu quero que essas pessoas reajam e se pronunciem e se coloquem. As pessoas que são democratas, as pessoas que apostam na razão, as pessoas que têm empatia, as pessoas que têm conhecimento, as pessoas que respeitam a Constituição dentro do Judiciário, do Ministério Público, tem que começar a reagir. Dentro da imprensa também tem que começar a reagir. É essa reação que a gente precisa. Eu estou me lixando se o PSL está se dissolvendo. O PSL é um conglomerado de ratos, de oportunistas, de pessoas que se elegeram mentindo, espalhando fake news, de uma gente que, se uma investigação for feita de fato, todos perdem o mandato, porque todos se elegeram com base em mentira. Então não me espanta que agora eles se disfarçam. O que a gente tem que ficar atento é para onde cada um vai depois que o PSL acabar e rachar. O que temos que ficar atentos é a esse mesmo movimento de sempre, em que as mesmas pessoas vão deixando os partidos cada vez que esses partidos populistas, mentirosos, vão perdendo força. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar agora não é com a destruição do PSL, porque eu sabia que a Joyce Halsemann é uma racista homofóbica, então ela xingar Carlos Bolsonaro com um xingamento homofóbico não me espanta, como não me espanta Carlos Bolsonaro xingar Joyce Halsemann por causa do tamanho do corpo dela ou pelo fato dela ser mulher. Não me espanta, o PSL é racista, homofóbico, machista, misógino. Todos os candidatos do PSL sempre foram e fizeram discurso e se elegeram em cima disso. Todos fizeram isso, certo? Mesmo as potenciais vítimas desses males, as vítimas potenciais da homofobia, da misoginia e do racismo, mesmo eles endossavam discursos racistas. Né? O Fernando Feriado não é do PSL, mas é íntimo do PSL e age como PSL. Uma figura que é negro, de pele preta e gay, até onde eu saiba, mas que vocaliza um discurso odioso contra os gays e contra os negros, ou seja, todo mundo sabia que essas pessoas eram assim. Então, ninguém pode se dizer espantado com o baixo nível de Joyce Halsemann ou com o baixo nível de Alexandre Frota. Quer dizer, essas pessoas se elegeram mentindo, manipulando, disseminando fake news, distorcendo com desonestidade intelectual. Então, não me espanta o comportamento dessa gente. A nossa questão deve ser para nós, como nós, o campo de esquerda progressista, democrático, como esse campo vai reagir e deve reagir. Né? Como devemos estar atentos aos novos porta-vozes, aos novos salvadores da pátria, né? Que podem não ser fascistas, podem ter um verniz democrático, mas que, no fundo, querem dar continuidade às políticas neoliberais predatórias e que retiram direitos dos trabalhadores e que depredam o meio ambiente. Temos que estar atentos a isso, temos que estar atentos àqueles na esquerda, por exemplo, que começam a capitalizar desde já e a dizer, por exemplo, que devemos dialogar com a base bolsonarista. Devemos. O que significa dialogar com a base bolsonarista? Significa reafirmar os preconceitos da base bolsonarista? Os preconceitos em relação aos negros, aos indígenas, às mulheres, a LGBTs? Significa que, em nome do enfrentamento, vamos abandonar essas pessoas? Vamos deixar de falar em legalização do aborto, quando a gente sabe que o aborto é a segunda causa de mortalidade materna entre as mulheres? Vamos deixar de falar de feminicídio e portanto, tocar no machismo e no patriarcado e nesse patriarcado tóxico? Vamos deixar de falar numa nova política de drogas, no fim da guerra às drogas, e uma nova política de drogas que não encarcere tanta gente e não mate tantos pretos e pretas da periferia, porque a base bolsonarista não quer ouvir falar de uma nova política de drogas e tem preconceitos em relação ao consumo de drogas?
Vamos abandonar travestis, transexuais, gays e lésbicas à própria sorte, porque a base bolsonarista acha que a homossexualidade é um pecado? É isso que temos que estar atento, é as pessoas que se dizem de esquerda que começam a vocalizar esse discurso do tipo, temos que dialogar com a base bolsonarista. Eu também acho que temos que dialogar, mas dialogar com a razão. Nós temos que reinventar os nossos discursos. Nós temos que criar formas de dizer a essas pessoas o que elas precisam ouvir. Aprender com elas também, mas elas têm o que aprender. Elas têm o que ensinar, mas elas têm o que aprender. Nós temos que cumprir essa tarefa. Essa é a nossa tarefa. Essa é a tarefa do Avante para a esquerda. E eu vou continuar dizendo isso porque hoje eu sou um livre pensador. Não que eu nunca tenha deixado de ser, mas agora, mais que nunca, eu sou um livre pensador. Então, as pessoas de esquerda, elas vão ter a minha crítica cada vez que elas errarem a mão ou buscarem um percurso que é equivocado para as minorias, que é equivocado para o bem das minorias. Então, eu acho que nossa preocupação deve ser essa, e não se o PSL está implodindo ou explodindo. Gente, eu vou aproveitar para pedir desculpa, a minha internet está errática. Quando eu estou em casa, a minha internet funciona melhor. Quando eu estou na rua, ela é meio errática, então minha qualidade está ruim, meu áudio vai sumir de vez em quando, mas avisar que o programa foi gravado na tarde dessa segunda-feira, então nós não estamos lendo as perguntas e os comentários de vocês por conta disso. Aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal da Revista Fórum, clicarem no sininho para receber as notificações e acompanhar toda a nossa programação, que é fantástica. Então, pedindo desculpas e pedindo inscrição para vocês. Fazer mais uma pergunta para o Jean, eu tenho mais duas rapidinhas antes da gente encerrar, porque o Jean também tem compromissos lá nos Estados Unidos. Jean, você tem visto, nós temos visto, uma queda desses governos de direita ou de extrema-direita no mundo todo, derrotas na França, na Inglaterra, agora mais recentemente na Hungria. Aqui a América Latina está empolvorosa, literalmente, no Equador, no Chile, a gente tem visto nesses últimos dias protestos, mortes de manifestantes, e aqui no Brasil a gente tem eleições municipais no ano que vem. Como é que você tem visto essa movimentação do pêndulo? Se você acha que essa movimentação no mundo, na América Latina, deve jogar alguns países de volta para um projeto mais progressista, como nós tivemos aqui durante uma década e meia na América Latina, e se você acha que esse impacto será sentido nas eleições brasileiras. Em 2020 tem eleições municipais, você acha que o PSL, a direita, a extrema-direita entram com força nessas eleições, ou o pêndulo aqui já deve ter se movido mais para o centro? Olha, é difícil fazer futurologia, e eu não gosto de fazer futurologia porque em política as coisas são muito móveis. O que eu posso dizer é que a política da extrema-direita, a política fascista e a política ultraliberal, elas não vencem nas urnas, elas não vencem em eleições limpas e livres, porque são políticas predatórias, contrárias à vida, contrárias ao planeta. Então, toda vez que a população tem conhecimento claro do que são as políticas propostas pelos candidatos de extrema-direita, fascistas ou ultraliberais, a população não vota nessas pessoas, porque a população quer saúde de qualidade, quer atendimento, serviço de saúde de qualidade gratuito. As pessoas querem emprego, elas não querem estar desempregadas, elas querem ter uma casa, elas querem amar, elas querem beber a sua cerveja no fim de semana, ou seja, elas querem a estabilidade do mundo. E a política do fascista, da extrema-direita, e mesmo a política ultraliberal, é uma política muito baseada no ódio. O ódio exaure as pessoas. Então, o que a gente pode dizer é que essa onda de extrema-direita ela começa a se dissolver agora, de certa forma, porque o ódio foi exaustivo, continua sendo exaustivo, mas a onda começa a se desfazer agora. Não quer dizer que amanhã vai se desfazer, não quer dizer que em 2020, no Brasil, ela vai se desfazer. Está começando a se desfazer, porque as pessoas têm consciência de que a gente tem que mudar os nossos modos de vida se a gente quiser continuar existindo nesse planeta. Então, a gente está vendo um revés dessa política de extrema-direita, desses populistas de extrema-direita ou autoproclamados de esquerda, como no caso de Maduro, né? Que é um populista autoproclamado de esquerda, mas um ditador igualmente. Eu sei que parte da esquerda não gosta de ouvir isso aí no Brasil, não gosta que eu diga isso, mas eu vou continuar dizendo, sim. Para mim não existe boa ditadura. Ditadura é ditadura, seja ela autoproclamada de esquerda, como é o caso de Maduro, seja ela de extrema-direita, como é a do Bolsonaro. Então, acho que esses populistas estão sofrendo revés, estão sofrendo derrotas, mas a gente precisa tomar muito cuidado, sobretudo nos lugares onde está havendo convulsões populares,
para que essa energia de mudança não seja cooptada por forças contrárias a essas mudanças, né? O que a gente espera é que as pessoas identifiquem candidatos que estão comprometidos com o bem de todos e todas, candidatos para o executivo e para o legislativo que estejam comprometidos com o bem-estar no planeta, que estejam comprometidos com o estado do bem-estar social, claro, que não direcione as frustrações e os ódios das pessoas para as pessoas mais fracas de sempre, os imigrantes, né, os povos indígenas, a comunidade LGBT. Quer dizer, a gente tem que estar atento para isso. Está havendo esse revés. As eleições nos Estados Unidos serão definidoras. Então, o que acontecer aqui nos Estados Unidos, o que acontecer aqui vai acabar definindo essa onda de extrema-direita no mundo. E aí eu estou torcendo, e todos os americanos democratas, da intelectualidade americana, está trabalhando para que Donald Trump não se reeleja, né? Porque a gente sabe que com o Brexit e com a eleição americana e a utilização de fake news nas campanhas eleitorais, essa onda de extrema-direita se levantou no mundo, essa onda autoritária, porque aí também nós temos os casos de governos autoproclamados de esquerda que são ditaduras. Então, as eleições aqui elas serão definidoras. E, como eu disse, tem muita gente aqui nos Estados Unidos batalhando para que Donald Trump não vença as eleições. Donald Trump, que é um mentiroso, todo mundo sabe, acusado de corrupção, agora alguém que mente descaradamente, utiliza fake news, destrói a reputação dos adversários por meio da mentira e mobiliza preconceitos. Então, é o que eu posso dizer sobre as eleições de 2020. Eu quero crer que a esquerda seja inteligente para saber como se apresentar nas eleições de 2020. Eu acabei de dizer na resposta anterior que eu espero que a esquerda não caia nessa falácia de que é preciso silenciar sobre certos temas para vencer as eleições. Em vez dessa preguiça, os candidatos têm que reformular o seu discurso para poder explicar, derrubar os preconceitos das pessoas. Essas pessoas que foram manipuladas pelo fascismo, pelo PSL, pelo bolsonarismo. Então, é o que eu posso dizer. Por fim, William, uma coisa interessante, né? Os fascistas, eles costumam tirar tudo das pessoas, né? A gente pega aí a história e vê como os fascismos que varreram a Europa nos anos 30 se comportaram, o que eles fizeram com os seus adversários, né? O fascismo tira a sua terra, ameaça a sua vida, lhe expulsa do país, interdita a sua voz, tenta interditar a sua voz e deseja que você permaneça sempre no sofrimento, né? Quando você é banido do seu país e exilado, ainda assim os fascistas querem que você faça do exílio um lugar de sofrimento. E aí eu vejo, quando eu entro nas redes, por exemplo, sociais, eu vejo que os fascistas do Brasil ficam incomodados porque eu não fiz e não vou fazer do exílio um lugar de sofrimento, mas um lugar de resistência. Então, se eles imaginavam que eu ia viver o exílio como um coitado, triste, eles estão enganados. O exílio virou um lugar para eu proteger a minha vida, mas o lugar também da minha voz, um lugar onde eu posso viver uma vida com alegria, que foi uma coisa que eles me tiraram aí no Brasil. A possibilidade de viver com alegria, de andar livremente, sem ser insultado. Aqui eu reconquistei isso, reconquistei a vida, reconquistei a voz, o poder de intervir. E ainda que nesse exato momento tem alguém dizendo nunca vi um exilado intervir tanto na política brasileira. É isso mesmo, é o que tem para hoje. Os exilados, ameaçados de morte por causa do fascismo, continuam intervindo na política brasileira desde aqui e graças a vocês, a mídia independente. Muito obrigado ao Fórum 21, muito obrigado a você, William, muito boa sorte nesse seu novo trabalho. Muito obrigado a você, Vicente. Ivan, desculpe. Desculpe, Ivan. Muito obrigado a você, Ivan. Muito obrigado a Rovai, a todo mundo da Fórum. E até breve, até a próxima. Obrigado, Jean. Nós que agradecemos. A gente já vai encerrando por aqui para não tomar mais muito do seu tempo aí também. Obrigado, William, pela participação no programa. Muita sorte para você na sua estreia aqui. Vamos fazer bastante coisa junto ainda. Valeu. Obrigado, Ivan. Obrigado, Jean. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando, se inscrevam-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. E lembrando, amanhã tem mais Fórum 21. Obrigado você, Jean, pela entrevista. Muita sorte e que você continue sendo essa voz de resistência aí, aonde você estiver. E a gente espera que em breve, em um momento melhor aqui no Brasil, você esteja de volta aqui
e a gente possa dar o abraço que a gente quer dar há muito tempo em você. Obrigado, Jean, novamente. Um beijão para você. Apesar de Bolsonaro, amanhã há de ser outro dia. Um beijo. Vamos terminando aqui o Fórum 21, gente. A gente volta amanhã com mais programa. Um beijão para todo mundo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.